Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, nessa aula a gente vai dar sequência na nossa planta baixa, né? Que a gente está fazendo aqui para esse terreno de 5 por 25, tá? Nessa aula a gente vai começar a humanizar a planta baixa, né? O que é humanizar a planta baixa? A gente vai começar a colocar os móveis, né, na planta baixa. Eu sempre falo para os meus alunos aqui de Revit, é o seguinte: nunca faça uma planta baixa só desse jeito, já apresenta para o cliente e já acha que tá bom. Por quê? Porque na hora que a gente começar a colocar os móveis, a gente vai ver que muitas coisas que a gente achou que estava bom não está, né? Porque na hora que realmente, se a gente pensar na construção, né? Na hora que o cliente ele construir, ele vai colocar os móveis na casa dele. E daí a gente vai começar a ver, pô, não tá cabendo a cama, não tá cabendo o guarda-roupa. Então é nessa fase que a gente vai, né, estudar se os móveis de fato vai caber na nossa construção, né? Que agora é um projeto, mas futuramente vai ser uma construção, tá bom? Então a gente vai humanizar nessa aula, a gente vai fazer parte da humanização dessa nossa planta baixa, tá? Então, pessoal, para humanizar, a gente vai vir aqui em componentes, tá bom? E a gente vai começar a procurar as famílias. Então, vamos pegar aqui, vamos começar pelo sofá, né? A gente tem sofá em L aqui nesse nosso template. Vamos colocar ele aqui, né? Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inverter ele. Eu vou selecionar ele aqui, vou vir aqui, ó, em espelhar, tá? Então, a gente vai vir aqui em espelhar, tá bom? E vou espelhar esse meu sofá, tá? Então vou trazer ele para cá, né? Então aqui a gente vai ter um sofá nessa parte aqui, tá? A gente pode trazer ele mais para cá, né? Porque a nossa porta ela tá longe aqui ainda, tá bom? Vamos vir aqui em componentes, vamos colocar aqui, né, um painel de TV. Painel de TV, a gente vai colocar esse nosso painel aqui, tá bom? Então assim, a nossa planta humanizada vai ser uma planta simples, tá, pessoal? A gente não vai também ficar colocando muito, mas é só para a gente poder ter a noção dos espaços, tá bom? Então a gente vai vir aqui em componentes, vamos colocar aqui, ó, vamos escrever aqui Cuba, né? Então a gente vai pegar essa aqui, ó, em L, tá? Para cozinha, tá? Pode ver que ela tá bem grande, vamos colocar ela aqui fora, né? Primeiramente, eu vou colocar essa cuba com esse L para cá. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o sofá. Eu vou selecionar e vou espelhar o meu eixo, tá bom? Vou espelhar o meu eixo e vou fechar aqui essa minha, vou apagar aquele ali, tá? Vou vir aqui, ó, vou selecionar aqui e vou colocar bem aqui essa minha família, tá? Vou trazer ela para cá. Ela deu errado, vou cancelar. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou trazer você para cá. Depois eu vou trazer você para cá. E agora por último eu vou trazer você para cá, tá? Pessoal, o que acontece? Ó, essa porta aqui ela vai atrapalhar a gente. Eu vou trazer ela para cá, ó. Vou trazer ela para cá e vou inverter ela, tá bom? Vou trazer ela bem para cá. Aqui a gente pode trabalhar com uma porta de 70, tá bom, pessoal? Vamos trabalhar aqui com uma porta de 70, tá? Pessoal, ó, essa pia aqui, ela tá bem grande, né? Na realidade, não vai ser tudo isso, não. Vamos tentar diminuir aqui o máximo, tá? Porque eu vou tentar fazer caber uma geladeira aqui nesse canto. Então, aqui nesse canto, a gente vai vir aqui em componentes e a gente vai fazer aqui a geladeira. Vamos colocar a geladeira nesse nosso canto aqui, tá bom? Então, já deu certo aqui, tá? Vamos colocar, pessoal, aqui, ó, um cooktop, tá? Vamos colocar aqui, ó, vamos vir aqui em componentes e a gente pode vir aqui e vamos fazer aqui, ó, um cooktop, né? Pra gente colocar ele aqui nessa parte aqui. Ah, Gabriel, coloquei, não tá aparecendo. Por quê? Porque ele tá mais baixo, né? Vamos abrir aqui o 3D, vocês vão ver, ó. Eita, pega. Ó, pode ver, ó, ele tá lá no chão, tá vendo? O deslocamento dele tá 0. Se eu colocar aqui, ó, 0,8, né, ele já vai, né, ainda ele tá baixo. Vamos colocar aqui 0,9. Aí, pronto, ele já ficou para cima aqui da nossa bancada, tá bom? Então aqui a gente já tem, né, a nossa pia, nosso cooktop, tá bom? Vocês acharem que tá estreito aqui, pessoal?
a gente pode tentar, é que aqui eu quero colocar uma bancada aqui como se fosse uma mesa, tá? Então eu acho que tá bom esse espaço, mas se vocês quiserem aumentar um pouco essa cozinha, né, dá pra gente aumentar, né, por exemplo, um exemplo aqui, pessoal, vai de você, projetista, e do seu cliente, tá? Você está fazendo um projeto para quem? Para um cliente seu. Então você vai ver o que o seu cliente acha melhor. Se você quiser tirar essa daqui, ó, né, para poder aumentar um pouco essa cozinha, né, aumentar aqui um pouco e trazer aqui, ó, até mesmo jogar esse cooktop aqui, ó, nesse canto aqui, ó. Vamos colocar aqui 90, né? E a gente pode tentar trabalhar com uma mesa de jantar aqui, né? Uma mesa de jantar pegando esse espaço aqui, talvez encostada aqui na parede, tá? Então tem essa alternativa também, tá bom? Eu vou deixar do jeito que tá, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. E eu vou deixar assim, porque eu quero usar essa parte aqui como bancada e aqui vai ficar livre, tá bom? Mas assim, vocês como projetista que vão, né, definir aí o que é melhor, tá? Então vamos vir aqui em componentes, vamos colocar aqui lava-roupas, tá bom? Que a gente vai estar utilizando essa nossa lava-roupa aqui. E a gente vai colocar aqui o nosso tanquinho, tá? Vamos colocar aqui o nosso tanque, tá, pessoal? Ó, um detalhe muito importante aqui, dependendo da hora que você for colocar a família, pessoal, aqui em cima, ó, tem que estar aqui, ó, colocar na face, colocar na vertical. Se tiver colocar na face, ó, não dá certo. Então aqui a gente coloca na vertical, tá? Então dependendo do jeito que tiver selecionado aqui em cima, você não consegue, né, colocar a família, tá? Então a gente tem que estar analisando essa questão aqui, tá, pessoal? Um detalhe muito importante aqui desse posto de luz, aqui vai ser um posto de luz, tá? Dessa mesma forma que aqui tem um posto de luz, aqui vai ter um posto de luz, tá? A gente tem que ter uma abertura, né, para a gente ter acesso a esse posto de luz para poder fazer manutenção, poder fazer limpeza aqui desse posto de luz, tá? Então, a gente tem, vamos lá, duas alternativas. A gente pode colocar uma dessas janelas, fazer virar uma porta, tá? Então, a gente, em vez de fazer aqui uma janela da cozinha, a gente faz uma porta aqui de vidro, tá? Ou se não, a gente pode deixar essa janela e fazer uma porta aqui dando acesso, tá? Aí vai depender de como vocês vão, como que vocês acham melhor, tá bom? Já adiantando que pensando em questão de custos, quanto mais vidro, né, mais caro a obra, tá? Vidro é algo que encarece muita obra, janela, porta, esquadrias no modo geral encarece muito a obra, tá? Então, se vocês querem talvez trazer economia para o cliente de vocês, né? Às vezes o cliente, pô, não quer gastar muito, então coloca uma porta aqui que você não precisa, né? Fazer não precisa colocar nada aqui, pode deixar a parede normal, tá? Ou se não, se você não está preocupado com isso, você pode fazer todo de vidro, né? Fazer aqui, fazer como se fosse uma porta de vidro aqui e fazer um virando em vidro. Aí você traria bastante claridade aqui para dentro da construção, tá? Então isso vai de você, projetista, alinhar com o seu cliente nessa questão financeira, né? Se o cliente, pô, não tem problema, pode meter vidro aí, então seria bem legal fazer um posto de luz aqui com bastante vidro, tirar toda essa parede aqui, fazer toda essa volta em vidro, tá? E uma porta de acesso, né? Então você vai ter que dar uma analisada aí junto com o seu cliente. Então aqui eu vou deixar aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos apagar aqui, vamos colocar uma porta, né? Então vamos colocar aqui como se fosse uma porta de vidro, tá? Uma porta de 1,50 aqui, tá? Então aqui a gente deixa sem nada. Então aqui a gente tem uma janela e aqui a gente tem uma porta de vidro, tá bom, pessoal? Então aqui a gente já tem a nosso sofá, painel de TV, a nossa cozinha já está pronta, né? E vamos aqui para a parte dos quartos. Aqui vamos colocar a cama aqui no quarto, né? Vamos vir aqui em cama e vamos colocar a nossa cama aqui nesse quarto e vamos colocar a nossa cama aqui nesse quarto, tá bom? Por enquanto, pessoal, não vou colocar o guarda-roupa, mas vamos já pensar onde pode ser colocado esse guarda-roupa. Se a gente colocar nesse quarto aqui, nesse canto aqui o guarda-roupa, ó, o que acontece? Essa janela ele vai atrapalhar colocar o guarda-roupa. Então ele não dá para ficar aqui e também não dá para ficar aqui. Então o melhor lugar
para esse guarda-roupa, ou seria aqui nessa parede ou nessa parede aqui, tá? Então, aí vai a nossa análise como projetista, onde fica melhor, tá? A gente pode colocar essa cama, por exemplo, aqui, né? E a gente pode apagar aqui e a gente coloca esse nosso guarda-roupa aqui. Então, a gente teria um espaço aí para um guarda-roupa de 3 metros, ou seja, um guarda-roupa bem grande, tá? Ou se não, a gente pode deixar do jeito que estava, vou dar um Ctrl Z aqui, né? Vamos deixar desse jeito aqui e a gente coloca esse guarda-roupa aqui, tá? O máximo de guarda-roupa que a gente consegue colocar aqui, ó, um guarda-roupa de 2,60, né? Um guarda-roupa de 2,60, por quê? Porque a gente tem essa nossa porta, né? Abrindo aqui vai atrapalhar, tá? Que dá para fazer para aumentar? Eu não gosto, tá, de fazer isso, mas dá. A gente trazer essa porta para cá, tá? Trazer ela mais para o meio aqui, ou seja, então a gente tem um espaço aqui, a gente deixa pelo menos, né, uns 60 centímetros aqui, tá? Por quê? Porque daí o nosso guarda-roupa, ele vai pegar toda essa parte, tá? Mas eu não gosto disso, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, porque eu não gosto de deixar dessa forma. O que dá para fazer aqui também, né, caso, né, você vai apresentar o projeto para o seu cliente fala, não, eu quero um guarda-roupa de pelo menos 3 metros nesse quarto, né? Só que eu não quero a cama aqui, tá? O que dá para fazer? Dá para a gente vir aqui em porta, né, e colocar uma porta de correr, tá? Colocar uma porta de correr aqui, ó. Eu tenho essa família aqui de porta, né? Só vou ajustar ela aqui para dar certo. Aqui, ó. Tá? Então a gente põe uma porta de correr aqui, então a gente consegue trazer um guarda-roupa mais, né, um pouco mais até aqui, tá bom? Dá pra gente conseguir, ó, um guarda-roupa de 3 metros, né, ele vai vir mais ou menos até aqui, né? E essa nossa porta de correr, ela vai abrir para cá, tá? Então assim, pessoal, essa análise, por isso que eu falo, né, a gente fazendo a planta baixa, a gente tem essa análise, a planta baixa humanizada, né, a gente humanizando a planta baixa, a gente consegue ter essa análise da questão desses detalhes, né, que às vezes a gente não consegue enxergar, né, na hora que está fazendo só as paredes, tá? Na hora que a gente começa a colocar os móveis, a gente começa a enxergar esses detalhes, tá bom? Então aqui, nesse quarto a gente tem essa opção, tá? E nesse quarto aqui, ó, eu acredito que a melhor solução seria essa, tá? A gente trazer essa porta para cá, tá? A porta desse banheiro para cá, a gente pode colocar uma porta de 70 aqui também nesse banheiro aqui, tá bom? E a gente tem, né, esse nosso espaço aqui para o guarda-roupa. Então a gente pode trazer, né, essa cama um pouco mais para cá. E a gente tem toda essa parede aqui pro guarda-roupa, tá? Então aqui a gente tem um guarda-roupa de 2,60. Também não vai ser um guarda-roupa muito grande, tá? Ou a gente pode também trazer essa cama para cá, né? E a gente tem esse espaço aqui para o guarda-roupa, tá? Só que a gente tem que ver o seguinte, ó, aqui tem que sobrar pelo menos 1,20, tá? Ó, não cabe aqui o guarda-roupa. Por quê? Porque só o guarda-roupa ele vai ocupar 60 centímetros, tá bom? E precisa sobrar pelo menos mais uns 60 centímetros para a pessoa passar aqui, tá? Então, não adianta a gente também querer colocar o guarda-roupa aqui, que não vai dar certo, tá? Então, teria que aumentar esse quarto, diminuir o outro para poder dar certo. Então, assim, essa é a análise que a gente tem que fazer como projetista, tá? Então, eu vou deixar essa nossa cama aqui e a gente vai deixar essa parede aqui para o guarda-roupa. No caso, o máximo que a gente vai conseguir é um guarda-roupa de 2,60, tá bom? Aí vai do projetista estar analisando juntamente com o cliente se é viável ou não, tá? Uma solução, né, para o cliente é fazer talvez um móveis planejado, tá? Então a gente pode trazer um guarda-roupa aqui e fazendo essa volta, né, vindo até aqui. Eu já vi bastante projetos assim, né, que daí o guarda-roupa ele pegando em cima da cama, tal. Então dá para fazer dessa forma também, tá bom, pessoal? Então aqui o banheiro, vamos só finalizar essa aula com os banheiros, tá? Então vamos colocar aqui, né, a cuba. Vamos pegar essa cuba aqui do banheiro, vamos trazer ela para cá, né? E vamos trazer ela para cá, tá bom? Aqui também eu vou colocar uma porta de 70, tá bom? No nosso banheiro, para ela não ocupar muito espaço, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho essa nossa cuba, ela não tá pegando, tá? Aqui também dá para diminuir um pouquinho, tá bom? Então vamos vir aqui em componentes, vamos escolher aqui a nossa bacia
sanitária, né? O famoso vaso sanitário. Vamos trazer ele para cá, ok? E por último a gente vai vir aqui em componentes e vai escolher o nosso chuveiro, tá bom? O nosso chuveiro, tá, pessoal? Um detalhe muito importante aqui, ó, vamos colocar nosso chuveiro a 2,10 de altura. Eu vou colocar ele aqui, ó. Coloquei, não tá aparecendo chuveiro, por quê? Se a gente vir aqui, ó, em faixa da vista, o nosso corte ele tá 1,20, ou seja, a nossa planta baixa ela está sendo cortada a 1,20 de altura, né? Então a planta baixa está cortando um pouco para baixo do chuveiro. Então aqui está nosso chuveiro, né? Então, mas ele não está aparecendo na planta baixa. Então o que dá para a gente fazer? A gente vem aqui em vista, tá? Vamos vir aqui, ó, em região da planta e a gente vai fazer um retângulo bem aqui onde está o chuveiro, tá? Vamos fazer um retângulo aqui, ó, tá? E aqui a gente vai editar essa nossa faixa da vista. Aqui a gente vai colocar com 2,20, tá? Então o que significa? Que só aqui nesse quadrado, né, ele vai estar pegando a 2,20 de altura, tá bom? E o nosso chuveiro já vai aparecer. Vou selecionar, vou apertar EH para esconder essa nossa região da planta, tá? E aqui a gente tem o nosso banheiro, tá bom, pessoal? Então, ó, pessoal, nessa aula é isso, tá? Na próxima aula a gente vai dar sequência, faltou o chuveiro aqui embaixo, tá? Vou colocar ele aqui. Vou vir aqui, ó, revelar elementos ocultos e vou copiar essa minha região aqui, tá bom? Vou vir aqui e vou copiar ela para cá. Beleza? Então, pessoal, é isso, tá bom? A aula de hoje, aqui eu também vou selecionar, vou dar um EH, tá? E a partir da aula que vem, a gente vai dando sequência, tá? Eu acredito que vai ter mais 2 aulas para finalizar a nossa planta baixa, tá? E daí a gente vai dando sequência aqui, tá, pessoal? Então, lembrando que na descrição do canal tem, na descrição do vídeo tem um arquivo template e tem também para vocês fazerem o projeto de vocês acompanhando a aula aqui e tem também o nosso curso de Revit avançado, tá bom, pessoal? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.